Olá, meu querido, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sou Manuel Bonfim e antes de você ouvir essa palavra, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça um comentário aí, fala alguma coisa para que nós possamos lhe responder e mais pessoas possam ter acesso também a essa palavra, tá bom? Vamos lá? Vamos ler hoje em Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 4, que diz assim, ó. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Tá bom? Meu querido, minha querida, essa palavra hoje de Lucas, que Lucas descreve aqui, eu gostaria de dar um tema um pouco diferente hoje. O tema dessa minha leitura seria iniciação científica na Bíblia. Tá bom? Iniciação científica na Bíblia. O que seria iniciação científica? Tá certo? Meus queridos, a iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes em diversas áreas de conhecimento, tá bom? Um tipo de pesquisa, onde tem um fundo científico, né, e verdadeiro, tá bom? Então, devemos pesquisar tudo aquilo que nos vem às mãos. Nós nunca devemos receber uma palavra ou alguma informação sem investigar se aquilo é ou não verídico, se aquilo é ou não verdadeiro, tá bom? Então, a pesquisa que nós devemos fazer é para analisar se aquilo que nos foi apresentado é ou não a verdade, tá certo? Então, olha só, com a palavra de Deus, isso não é diferente. Tá certo? Muitas pessoas têm falado isso e aquilo da Bíblia quando não sabe se aquilo é ou não realmente da Bíblia, ou se tem dado uma real interpretação àquilo da Bíblia, tá bom? Se a gente for analisar na Bíblia, algumas pessoas, elas fizeram pesquisas. Algumas pessoas na Bíblia, elas não aceitaram as palavras conforme estava escrito somente, sem questioná-la, sem analisá-la, sem pesquisá-la, tá bom? Por exemplo, esse texto aqui foi escrito por um homem chamado Lucas, né, o Dr. Lucas. Segundo dá a entender no texto, que um senhor chamado Teófilo, possivelmente fosse como é que eu posso dizer, um sacerdote, né, que estava querendo colocar em ordem tudo que ele já ouviu falar sobre Jesus, né? Então, o Dr. Lucas, que era judeu, ele veio e colocou em ordem tudo quanto havia se falado sobre Jesus Cristo, né? Aquilo que ele foi fazer uma pesquisa, um estudo sobre a pessoa de Jesus, né? Então ele escreveu detalhadamente tudo sobre a pessoa de Cristo, tá bom? Então, ele fez uma pesquisa a partir das pessoas que vivenciaram com Cristo, que andaram com Cristo, com Jesus Cristo, tá bom? Então, é importante que nós tenhamos também esse cuidado. Versículo 4 diz assim, ó, para que conheças a certeza das coisas de que já antes foi informado. Tá bom? Então é bem interessante isso, tá bom? A Bíblia fala também de um lugar chamado Bereia, onde diz a palavra, né, que as pessoas que viviam naquela cidade, elas ouviram Paulo pregar durante um bom tempo. E diz a palavra que enquanto Paulo pregava, as pessoas apenas ouviam, mas ao chegar em casa as pessoas, elas iam consultar nas escrituras se realmente o que Paulo pregou estava na palavra, estava escrito, ou seja, se era realmente aquilo que ele estava pregando. Então elas pesquisavam, né? Isso está em Atos capítulo 17, fala essa história, capítulo 17, versículo 10, mais ou menos por aí. Lá em Daniel, no capítulo 9, versículos 10, deixa eu ver aqui, ó, Daniel 9, 10, 2, diz assim, ó, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual fui constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, Daniel, ele era um homem que estudava a palavra, ele era uma pessoa que tinha conhecimento da palavra, ele pesquisava, ele fazia um estudo. Aqui diz que ele foi analisar os livros de Jeremias para conferir se realmente o que ele estava vivendo era ou não a vontade do Senhor. Ou seja, ele não era pessoa que apenas ouvia e ficava por ouvir, eu ficava por isso, mas ele ia pesquisar o seu conhecimento a partir dos seus estudos, tá bom? Lá no capítulo 1 de Daniel, tá bom? O capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó, quando o rei mandou buscar pessoas lá de Israel, né, cativos.
traga jovens em que não haja defeitos neles, tá certo? Que sejam formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tenham habilidade para viver no palácio do rei. Ou seja, pessoas que estudam, pessoas que pesquisam, pessoas que analisam, tá bom? Então, é interessante, meus amados, que nós também sejamos pessoas que tenha conhecimento, que tenhamos a vontade e desejo de pesquisar alguma coisa sobre aquilo que nós ouvimos falar de Deus, tá bom? E não somente ouvir e acreditar sem conferir, tá bom? Então vamos para a palavra, vamos conferir pela Bíblia se aquilo é ou não o que realmente o Senhor tem falado para nós, tá bom? No reino de Deus não existe espaço para pessoas lunáticas, pessoas fanáticas que não querem conhecer a palavra. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Oséias 4,6 diz: o meu povo está perecendo porque falta conhecimento, tá bom? Então, meus amados, é importante que nós conheçamos e queiramos conhecer a Bíblia. Precisamos pesquisar mais sobre a palavra de Deus. E onde é que nós pesquisamos sobre a palavra de Deus? Na própria palavra de Deus. Tá certo? Lá em João 5,39, deixa eu ver aqui, João 5,39, Jesus disse assim, ó. Eu acabei de falar, mas vou repetir. João 5,39. Olha só como é que diz aqui, ó. Cadê? 5,39, tá aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examinem, pesquisem, busquem, não acreditem em tudo que se diz, tá bom? Apocalipse 1 e 3, olha só o tanto de referência que eu estou lhe dando. Apocalipse 1 e 3, diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 1 e 3. Tá aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, tá bom? Então, meu amado, busque conhecer a Deus, busque a leitura da palavra, busque estudar a Bíblia, busque não somente ouvir do que as pessoas vão dizer ou interpretar, porque talvez ele não esteja falando a verdade, mas busque diretamente da palavra. Paulo, certa vez, estava preso em Roma, e quando Timóteo vinha para visitá-lo, ele disse: Timóteo, quando você vier daí de Troade, de onde você está, traga meus livros, tá bom? Ou seja, segundo Timóteo 4,13, ele diz isso, né? Então, é importante que nós baseemos nossa pesquisa, nosso estudo na Bíblia, que nós estudemos na palavra, tá bom? Para que o Senhor possa esclarecer o que realmente está na Bíblia. Meu querido, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor perto de você, tá bom? Então, certa vez alguém disse assim: Bonfim, a Bíblia é cheia de mentiras, cheia de erros. E eu falei para ele: meu querido, me diga pelo menos uma mentira ou um erro. E ele disse: não vou dizer não, porque eu não conheço a Bíblia. Então, o mundo está cheio de pessoas assim, que querem fazer um pré-conceito, ou que já vem um conceito pré-formado da Bíblia, mas na verdade não conhece a palavra. Então, meus amados, se você tem algum pensamento sobre a Bíblia, que você discorda de coisa e tal, antes de você continuar com esse pensamento, vá para a própria palavra, pesquise na própria palavra se aquilo que você está pensando realmente é a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia é uma coisa simples, é uma palavra simples. Jesus disse que quem ouve a sua palavra e crê naquele que ele enviou tem a vida eterna, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela é uma coisa simples, que está aqui para nos levar para o céu, para nos ajudar a entender o caminho de Deus, tá bom? Então, o Senhor, meu querido, Ele quer abrir tua mente a partir da palavra de Deus, tá bom? Então, comece uma iniciação científica, ou seja, uma pesquisa na Bíblia, estude a Bíblia, mas com um coração humilde, simples, para que Deus possa falar ao teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de orar antes de começar a ler a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.